Fala rapaziada, e aí, tudo bem? Tudo certinho? Bem-vindo ao canal do Rockston. Estamos aqui para avaliar, como falávamos no vídeo anterior, o Clássico Rei. É o primeiro depois desse retorno do futebol cearense aos gramados. O Campeonato Cearense aí bombando nessa semana, onde já temos aí Ceará e Fortaleza nas semifinais. O Ferroviário também jogou essa última rodada, empatou sem gols, poderia até tentar com resultado positivo e buscar uma vantagem na semifinal, mas acabou não acontecendo. O Ferroviário ficou mesmo com a terceira colocação, não pode ser alcançado nem por Guarani de Sobral, que é o quarto colocado, e nem pelo time do Atlético Cearense, que vão disputar nesta quinta-feira a última vaga para essa semifinal. O Fortaleza terminou em primeiro lugar, não pode mais ser alcançado por ninguém. O Ceará é o segundo, o Ferroviário é o terceiro. Então, as semifinais acontecerão no sábado, a semifinal do Fortaleza, que aguarda aí o seu adversário entre Guarani de Sobral ou Atlético Cearense, e teremos Ceará e Ferroviário disputando uma semifinal no domingo. Aí, quem passar para as finais, a federação ainda vai definir aí datas para as finais do Campeonato Cearense. Bom, muito bem, vamos falar do clássico. O clássico rei é sempre empolgante, mas dessa vez não foi muito, porque infelizmente a torcida não pôde acompanhar e fazer a festa no estádio junto com os jogadores que participaram, os jogadores que ficaram no banco participaram efetivamente, incentivando os jogadores, cobrando mais atitudes. Foi interessante também, porque quando o estádio está vazio, fica vazando esse tipo de áudio, que deve acontecer em todos os jogos. Mas a curiosidade é essa, né? Que a gente pode ouvir, mesmo na televisão, algum tipo de reação vindo do banco de reservas, seja da comissão técnica ou sendo dos jogadores. Mas vamos falar do jogo em si. O jogo não esperava muita técnica, não esperava um bom rendimento das duas equipes, que, querendo ou não, vieram um pouco desgastadas dos jogos da segunda-feira, sobretudo o Ceará, que enfrentou o Barbária numa intensidade grande, em um sol. O jogo terminou um sol ali de 11 horas da manhã. Quem conhece aqui o estado do Ceará sabe que não é moleza você jogar com intensidade, mesmo enfrentando um adversário bem inferior, como era o caso do Barbalha, mas querendo mostrar a intensidade, aquela fome de bola, que poderia ter sido dosada para o clássico. O Fortaleza veio com a escalação bem modificada, mas aí é outra situação. O Fortaleza colocou jogadores no clássico que não estiveram atuando segunda-feira. Teoricamente, jogadores descansados, mas jogadores que estão sem ritmo de jogo, sem tempo de bola, né? Alguns atletas deixaram essa impressão durante os 90 minutos. Sobretudo o goleiro Felipe Alves, que ele já alertava nas coletivas, antes mesmo de começar a bola voltar a rolar, aliás, de que teria dificuldades. Tem um goleiro, ele que joga com o pé, então precisa estar jogando goleiro. Então ele teve uma certa dificuldade, andou batendo roupa em determinados momentos da partida, e também um pouco de insegurança, que coisa que não é muito do feitio dele, já que ele demonstra muita frieza, mas na hora de sair jogando, muitas das vezes faltou aquela tranquilidade, aquela calma, então muito chutão, que também não é do feitio dele, né? Então está voltando agora ao futebol. Ele não jogou na segunda-feira, também contra o Guarani de Sobral. Então fica uma coisa equilibrada. O Ceará mais desgastado pela intensidade que impôs no jogo da segunda-feira, colocando muitos jogadores em campo que atuaram naquela partida, né? O Fortaleza não, bem modificado, retornando aí a sua zaga titular com o Quinteiro e com o Paulão, colocando o Carlinhos na lateral esquerda, que é um especialista da posição, no lugar do Luiz Henrique, retornando os volantes, o Felipe e o Juninho, ao meio campo, dando uma consistência maior para a equipe. E outros atletas que foram improvisados, como o Ederson, ficou no banco de reserva, foi improvisado como volante. Então, querendo ou não, o Fortaleza mostrou estar mais inteiro nos 90 minutos, apesar de que no primeiro tempo foi um pouco sofrível para o Fortaleza, justamente porque esses atletas que estavam voltando dessa paralisação tiveram um pouco de dificuldades, como o David teve uma atuação discreta, muito discreta, veio melhorar um pouco no segundo tempo. O próprio garoto, Yuri César, teve a sua oportunidade de começar como titular. No primeiro tempo também foi uma figura apagada, uma figura nula. O Romarinho também tentou se movimentar ali, não foi muito bem, foi crescendo paulatinamente no segundo tempo. Acredito porque o Fortaleza estava superior fisicamente, justamente pelo desgaste maior do Ceará
ter jogado. Parece desculpa, mas não é desculpa não, é verdade. O Ceará começou melhor o jogo, tomando a iniciativa da partida, tentando atacar o Fortaleza, que buscava se encontrar na marcação, justamente pela falta de ritmo de jogo. Mas o Ceará teve algumas oportunidades, as primeiras oportunidades do jogo foram do time alvinegro, que teve a participação efetiva aí dos laterais nesse início, do Samuel Xavier pela direita e pela esquerda do Bruno Pacheco, mas não teve o mesmo brilho no meio campo no setor de criação. Faltou atitude para o Lima, que jogar com o Barbalha, contra o Barbalha é uma situação, jogar um clássico é outra. Então, uma atuação bem diferente, uma atuação bem apagada do Lima. A gente pode dizer também isso do Felipe Bachola, que teve muita intensidade contra o Barbalha, mas também foi uma figura apagada. Esperei mais também do próprio Rafael Sobis, mas o Rafael, a gente sabe, é um atleta veterano e está sendo colocado para jogar ali como centroavante. Então ele precisa de alguém para trocar figurinhas. E faltou isso, faltou essa atitude. O Vinícius foi ainda que chegou mais próximo daquele jogo contra o Barbalha, mas também justamente pela falta de uma melhor companhia, de uma inspiração melhor dos atletas que estavam em campo com ele. Então, faltou isso para o time alvinegro. O Charles, no primeiro tempo, né, um destaque positivo para o time do Ceará mais uma vez, mas é aquela história. O Charles é raçudo, o Charles tem técnica, o Charles finaliza bem, né, marca bem, né, é um excelente atleta, foi um excelente investimento por parte do Ceará. Mas sozinho fica complicado. O Ricardinho também teve atuação apagada no primeiro tempo. No segundo tempo, alguns atletas deram uma melhorada e outros continuaram numa situação letárgica, meio apagada, como o caso do Lima e do próprio Felipe Bachola, que a torcida criticou muito, cornetou muito nas redes sociais, mas com razão, com certa razão, porque não foram bem durante os 90 minutos. Né? O Fortaleza construiu a vitória no primeiro tempo, mostrando melhor conjunto, porque já joga há mais tempo junto, e numa jogada ali trabalhada, de escanteio, de bola parada, o Tinga desviou e o Wellington Paulista acabou marcando, fazendo a parte dele. Primeiro já tinha perdido o gol, a bola que gerou no escanteio, né? E a partir desse escanteio, nessa jogada trabalhada, jogada ensaiada, o Fortaleza conseguiu chegar ao primeiro gol, vencendo o goleiro Praz do time do Ceará. Deu essa tranquilidade para o Fortaleza. Fortaleza já tinha equilibrado o jogo a essa altura do campeonato e o Ceará, depois que tomou o primeiro gol, acabou sentindo esse golpe. O Ceará que estava invicto, mas precisava correr atrás para tentar buscar o um empate. Aí veio o segundo tempo onde aconteceram algumas mudanças nas equipes, os treinadores tentando usar esse artifício de 5 substituições, acabaram fazendo essas substituições. E alguns atletas que não estavam rendendo legal, outros saíram por contusão, como foi o caso do Bruno Pacheco no time do Ceará, acabou sentindo primeiro Tinga, né, sentiu no primeiro tempo. Entrou o Gabriel Dias, um atleta que está plenamente adaptado a jogar como titular também, então foi tranquilidade. Né? O Tinga participa mais efetivamente do ataque, marca gols, mas o Gabriel também é muito efetivo no apoio e também na marcação. Então, não houve assim muitos problemas para o Fortaleza nessa posição. O Ceará que perdeu Bruno Pacheco por contusão no segundo tempo, entrou o Alisson, bom lateral, né? Atuação um pouco discreta, mas para um clássico, para ser um garoto, foi bem. O Rick entrou também, o Rick, esse garoto tem futuro, hein, do Ceará. Deu passe para o Bergson fazer o gol, não foi só pelo passe, mas pelas jogadas insinuantes, foi ele que deu um gás mais novo a esse ataque do Ceará que estava precisando. O Ceará pressionou, depois que o Fortaleza marcou o seu segundo gol, com o Yuri César, cresceu de produção no segundo tempo, junto com o David, e a gente vai chegar lá daqui a pouco. A gente falava desse garoto, estamos falando aí das alterações do Ceará. O Rick entrou bem, como eu falei, deu uma conotação melhor ao ataque, uma velocidade, tem boa técnica, pelo passe que deu de 3 dedos na cabeça do Bergson, então foi importante. Leandro Carvalho, na minha opinião, não era para ter entrado, né? Não está bem, está sem tempo de bola, totalmente sem ritmo de jogo, um atleta que foi acometido do coronavírus, ok, está tudo bem com ele, mas não era o momento de entrar no clássico, teria que entrar em um outro momento. Né? Eu acredito que até o Matheus Gonçalves fosse o mais indicado para entrar naquela situação do Ceará precisar de um atacante de velocidade. Luiz Otávio era para ter sido titular, acabou entrando aí no segundo tempo,
O Luiz Otávio entrou um pouco nervoso, acabou tomando logo aí um cartão, entrou no lugar do zagueiro Thiago, que saiu também machucado. E desse início, desse reinício, né, de temporada, é complicado. Muitos atletas vão sentir, outros não. Contusões que eu estou falando. E alguns sentem menos, né? Por exemplo, a gente cita aí jogadores que aguentaram jogar os 90 minutos, como é o caso do Charles, do time alvinegro, né? Que Samuel Xavier, atletas que têm um, um físico, digamos, invejável, né? Que consegue superar essa parada brusca. Outros não conseguem, né? Infelizmente, alguém vai sentir aí algum tipo de contusão. O Bergson entrou, a torcida cornetou a entrada do Bergson no time, mas ele fez o gol, né? Fez a parte dele. O que faltou o Ceará ali, o homem de área, e ele conseguiu conferir quando recebeu com condição de marcar, acabou marcando o gol. Então as alterações do Ceará, querendo ou não, fizeram o que o time ganhasse um gás novo, sobretudo já no final do jogo, onde o time pressionou em busca do empate, que acabou não vindo. O Ceará foi derrotado, perdendo aí o seu primeiro jogo na temporada 2020, logo para o maior rival, o Fortaleza, que saiu vitorioso. E a gente vai falar agora das alterações do time tricolor, do técnico Rogério Ceni, né, que teve o Tinga contundido, o Gabriel Dias entrou, já falamos sobre isso, né, que teve também na frente a entrada do Thiago Orobó, um atleta que entrou, mais uma vez, menos nervoso dessa vez, apesar do clássico, mas não para cumprir aquele papel de atacante, entrou mais para marcar, estava marcando às vezes na lateral direita, ajudando na lateral esquerda, entrou mais para contribuir com a equipe, né, que estava já à frente do placar de 2-0. Então ele, querendo ou não, colaborou, mas não da forma que a gente gostaria de ver. Ele veio com know-how de fazedor de gols, de artilheiro, e ainda não mostrou isso no time do Fortaleza. Ederson, uma atuação bem discreta desse atleta, um atleta que vem voltando também, passou 2019 praticamente inativo, contundido, fez cirurgia no joelho, então é um atleta que requer um pouco de paciência com esse jogador. Mariano Vasquez entrou também de forma discreta para querer. As alterações do Rogério Ceni foi mais no sentido de cadenciar o jogo, no sentido de dar uma segurada. Afinal, o clássico está de 2-0, mas não podia cochilar como cochilou o setor esquerdo do Fortaleza, no momento crucial da partida, né? Perto do final, estava 2-0. O Paulão e o Carlinhos acabaram ali se confundindo na marcação e o Bergson se aproveitou e antecipou, fazendo o gol do time alvinegro, né? Então, aí o alerta até na coletiva de imprensa do Rogério Ceni a respeito dessa falta de atenção, onde o adversário acabou crescendo na partida quando marcou esse gol e poderia ter o Fortaleza poderia ter cedido o empate, o que seria uma vitória. O Ceará estaria comemorando e o Fortaleza encararia como uma derrota, apesar de manter, no caso, com o empate, a liderança do campeonato cearense. Mas não veio, o Fortaleza acabou sendo vitorioso e o que a gente conclui é que o Fortaleza foi o time mais inteiro, fisicamente, tecnicamente, porque tem um conjunto melhor. A base do Fortaleza já vem jogando há mais tempo que a do Ceará, que partiu aí para uma reformulação no elenco e vem também aí sofrendo com a mudança da comissão técnica. O Guto Ferreira está avaliando ainda a base do Ceará deixada pelo Ederson Moreira. Nesse jogo deu para ele avaliar, né? Porque no jogo com o Barbário, tudo bem, a gente avalia a disposição, os atletas que estão ali cumprindo a parte dele, o papel dele, que é enfrentando a equipe inferior. Mas no clássico, acredito que ele tenha tirado maiores conclusões para ver como vai montar esse Ceará para o restante da temporada. Aí sim, deu para ele ter uma noção do material humano que ele tem. Apesar de que muitos atletas ainda vão melhorar a sua condição técnica e física ao longo da temporada. Tem que ter paciência, né? O torcedor alvinegro está chateado com a derrota, mas foi 2-1, foi um clássico e ser derrotado por adversário é bem complicado de aceitar, mas o Ceará tem um bom elenco, tem um bom treinador e acredito que possa se recuperar assim. A gente não falou do Madison, né, que entrou também no segundo tempo pelo Fortaleza, naquela mesma vibe do Vasquez, naquela mesma vibe do Ederson e do Thiago Orobó. Entraram para tentar fechar mais, né, do que cumprir. Fortaleza faz aquele papel muito bem, né, de se fechar e tentar sair com rapidez no contra-ataque. O Ceará estava perdendo, tinha que atacar, então a qualquer momento, de repente, o Fortaleza poderia ali encaixar um contra-ataque. O David acabou subindo de produção nesse momento, quando o Ceará precisava atacar e dava espaço
para o Fortaleza tentar atacar. Então, mais uma vez, Rogério Ceni superando aí um clássico. É, tem muita coisa pela frente. Fortaleza tem muito que melhorar. Estava desfalcado aí do Oswaldo, um atleta importante que está no departamento médico. Né? A ausência foi sentida, claro, é um atleta experiente, um atleta decisivo e que deve se recuperar para as próximas rodadas. Bruno Melo também é o titular do Rogério Ceni, também não esteve em campo. Então vale ressaltar os problemas das equipes nessa retomada. O Ceará não teve Rodrigão, né? A gente esperava, o Rodrigão acabou levando azar, sofreu uma fratura, está se recuperando, né? Dizem que estava melhor fisicamente, mas agora parou tudo de novo, ninguém sabe como vai retornar. O zagueiro Klaus, titular absoluto do Ceará, também está no departamento médico, uma ausência sentida. O próprio zagueiro Luiz Otávio também entrou no segundo tempo, mas a gente vê que ele não entra como titular porque ainda não está numa condição boa. Então, um clássico, querendo ou não, meia bomba, onde as equipes poderiam ter rendido melhor, mas a gente compreende e entende que é um retorno, é uma retomada do futebol e as equipes tendem a crescer de produção nos próximos jogos. É o que se espera, pelo investimento, pelos elencos que tem o Ceará, que tem o Fortaleza, a gente espera isso, que as equipes briguem por objetivos nessa temporada. Vem aí a Copa do Nordeste. Eu acredito que já com esses dois jogos, com os jogos que vão acontecer no final de semana, as equipes na semana que vem retomem aí a competição de uma forma melhor preparada, né? Já com um pouco mais de ritmo de jogo, com um condicionamento físico melhor para encarar os adversários nessa competição regional que é a Copa do Nordeste. Valeu, galera! Se inscreve no canal, compartilha nossos vídeos, espalha para geral e ativa o sininho também quando se inscrever para você poder receber no seu smartphone a notificação quando nós produzirmos vídeos novos aqui no canal do Rockston. Te espero daqui a pouco no Futebol Alegria a partir de 11 horas da manhã na TV Metrópole, de segunda a sexta-feira, 11 da manhã. Futebol Alegria, com Kleber Tubarão apresentando e eu estarei nos comentários. Valeu, galera!